Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre sistema financeiro na disciplina de Economia Aplicada. E aqui a gente vai embasar tudo aquilo de informações importantes para a gente entender como surgiu o sistema financeiro, como surgiram as transações econômicas e tudo que isso acabou trazendo dentro da economia moderna em termos de oscilações mercadológicas, oscilações de preço, as questões com relação à inflação, taxa de juros, investimentos, financiamentos, que é um assunto essencial para a nossa disciplina e para a formação de vocês, como futuros empreendedores, possivelmente. Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre todo esse aparato aí do sistema financeiro, de como ele funciona. Uma boa aula para vocês, boa atividade e qualquer dúvida, como sempre, estamos por aqui. Valeu, vamos para a aula. Bom, o primeiro aspecto que a gente levanta é a própria questão do surgimento da moeda, porque é isso que dá toda a sustentação ao sistema financeiro atualmente. Então a moeda surgiu como uma solução para os problemas da economia de escambo, que era a economia antigamente praticada, através de trocas de mercadorias. Você produz arroz, fulano produz feijão, então você leva esse arroz lá para a feira, né, e tenta trocar pelo feijão do cara e tem que esperar que aquele cara precise do arroz que você trouxe e nas mesmas quantidades que você precisa, ou seja, isso gerava uma confusão, né, uma dificuldade muito grande de negociações nesse sentido. Então, para comercializar, por exemplo, também o excedente produtivo, tá, produzir mais do que eu preciso. E aí como fazer essa comercialização? Se só tem a opção de troca, muitas vezes no mercado você talvez encontrasse coisas que você não precisa, mas teria que trocar para poder se livrar daquele excedente produtivo, se livrar entre aspas nesse caso. Então existia uma necessidade da padronização dos pagamentos em uma só unidade. Então o quilo de arroz, o quilo de feijão, o quilo da carne bovina, o quilo da carne suína. Então tentar valorar, dar um valor para essas mercadorias para que fosse padronizado e pago em uma mesma espécie, que no caso seria uma moeda. Então a separação dos processos de compra e venda vem a partir do surgimento desse dispositivo financeiro. Porque antigamente você só poderia adquirir um produto cedendo um produto seu. Então você leva um produto seu e tenta trocar por outro. Então não tinha essa opção de você apenas se livrar, né, comercializar o seu produto sem levar nenhum produto para casa, ou de você adquirir algum produto sem ter que ceder aquilo que você tem. Então, por meio, né, do surgimento da moeda e dessas transações financeiras e econômicas, foi possível a separação de fato desses dois fatores, compra e venda. Então, bem no início, a jogada era utilizar metais preciosos. São metais que tinham um baixo peso, tamanhos pequenos, onde você poderia, né, levar quantidades maiores com facilidade. Eram recursos escassos, daí a questão do valor. Então, quando você tem, a gente já falou nessa questão de demanda e oferta, então quando a gente tem um produto que é escasso, ele tem um valor maior. Então se usavam aí metais na base da prata, do ouro. São metais que são divisíveis, ou seja, você, por exemplo, no escambo, eu quero trocar um boi e quero comprar arroz. Nessa troca, como é que você faria para trocar um boi inteiro por quilos de arroz ou de feijão, ou seja lá do que for? Então, com as moedas você poderia fazer a divisão mais clara de todos esses valores. Então você pode ter uma quantidade X de moedas e aí, isso aqui vale uma moeda, então você dá uma moeda, dá duas moedas. É diferente de você, por exemplo, né, você tem um boi, né, e trocar 1 quilo de carne bovina por 1 quilo de arroz, por exemplo, né, no escambo. Como é que você faria isso? Né? Então dividir essa carne toda, e como você ia trabalhar com isso era muito difícil. Então o fato das moedas serem divisíveis, mais fáceis de você organizar as quantidades, também é uma vantagem. E não são perecíveis. Então imagina aí você ter 1.000 quilos de camarão na sua fazenda e ter que trabalhar com a economia de escambo, essa economia de troca, com um produto que é altamente perecível. Com certeza você teria problemas nesse sentido. Se os produtores já têm problema com a questão da venda, né, em valores financeiros reais com moeda impressa, imagina isso se fosse na época da economia de escambo. Então, o surgimento da moeda foi algo extremamente necessário, inovador
e foi algo que trouxe realmente melhorias consideráveis na questão das transações comerciais. Também a utilização de metais preciosos trouxe algumas problemáticas que foram surgindo com o tempo. Por exemplo, como transportar e a possibilidade alta, né, de assaltos e extravio desses valores. Então existiam umas pessoas chamadas de ourives, uma categoria de profissionais que guardavam esses metais e emitiam recibos. Por exemplo, você ia fazer uma viagem para uma guerra ou uma viagem longa para fazer uma compra, fazer alguma coisa, então você deixava os seus metais preciosos com esse ourives e ele te emitia um recibo. Leonardo, tem aqui 100 moedas de ouro. Eu tinha esse recibo, que era uma espécie de moeda. Então, uma espécie de moeda, a primeira moeda impressa, vamos dizer assim. Então, ali eu tinha um comprovante de que eu tinha esse valor de 100 moedas guardados nesses ourives, que no caso eram os banqueiros da época. Então as reservas dos banqueiros, eles tinham que ter uma reserva, né, de metais preciosos para atender possíveis retiradas. Então se alguém chegasse lá para retirar uma parte, eles teriam que ter essa reserva para fazer essa logística, que é o que o banco faz hoje, né? O banco tem que ter uma reserva de segurança para essas retiradas. Obviamente ninguém vai chegar, todos os clientes de um banco vão lá chegar hoje e retirar o dinheiro que está lá no banco. Se fizerem isso, fatalmente o banco não teria esse dinheiro todo lá. Então o que o banco faz é uma logística de valores internos, né, repassando valores daqueles que vão fazer retiradas e recebendo daqueles que estão fazendo depósitos. E era mais ou menos isso que os ourives faziam nessa época, dando origem a um sistema arcaico, né, bancário que hoje a gente conhece com alta tecnologia e inovação que a gente vê hoje. A partir desses recibos surge a questão da moeda impressa, emitidas para o funcionamento do sistema, então emitidas na quantidade suficiente para que o sistema econômico se pague, né, para que todas as coisas que são produzidas possam ser compradas por essas moedas que foram impressas. Daí nasce a questão da atividade bancária, como a gente conhece hoje em dia, sempre com certificados em valores superiores aos que tinham de reserva, ou seja, os bancos têm essa premissa básica de ter nominalmente valores a mais do que tem fisicamente. E a partir dessa premissa, eles conseguem fazer a aquisição de títulos, conseguem também fazer concessão de empréstimos. Então, o banco não precisa ter fisicamente R$1 milhão para emprestar esse R$1 milhão. Isso na prática é o que acontece. Então ele pode ter uma carta de R$1 milhão em empréstimos e na verdade fisicamente ter 600 mil, 700 mil, 400 mil, dependendo da reserva bancária de cada país. E por que isso não entra num colapso, vamos dizer assim? Porque existem várias carteiras de investimento em que o investidor coloca o dinheiro no banco e ele tem um prazo determinado para fazer aquela retirada, então ele não pode fazer a qualquer momento. E hoje em dia a quantidade de clientes que existem no banco e a segurança que o banco dá de você deixar o seu dinheiro lá faz com que você não faça essas retiradas. Ninguém hoje em dia mais retira o dinheiro todo do salário e guarda em casa. Isso é muito difícil de acontecer, até pela tecnologia que as transações bancárias atingiram hoje em dia. Então isso permite que o banco tenha uma reserva nominal disponível para empréstimo muito maior do que a reserva física que ele tem de fato em dinheiro. Falando de inovações tecnológicas, o sistema financeiro sempre vem inovando com novas possibilidades de transações comerciais e econômicas. Então a gente tem lá desde o metal precioso, aí tem esse problema do assalto e das quantidades, aí você entra com a moeda impressa, muito mais fácil de lidar. E além da moeda impressa, hoje a gente tem os cheques, né, que é como se fosse também um comprovante de recibo de determinados valores. Você tem os cartões de crédito, você tem os cartões de débito, você tem transações eletrônicas de várias naturezas, né, como o DOC, o TED, que é a transferência eletrônica, e agora o mais novo, que é o Pix, que inclusive você faz a qualquer horário, de qualquer banco para qualquer banco, em qualquer dia, e o mais importante, de forma gratuita. E a moeda apresenta várias funções dentro de toda essa questão que a gente veio falando aqui até o momento sobre o surgimento da moeda, possibilitando a questão das transações comerciais. É uma unidade de valorização de bens e serviços, então você deixa aquela questão do escambo de 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de café e as diferenças que existem nesses produtos
E tudo isso é convertido em valores monetários, valores financeiros. Então, quanto custa um quilo de arroz, quanto custa um quilo de feijão? Os valores são diferentes, mas a unidade é a mesma, no nosso caso aqui, em reais. Então, isso facilita a padronização. Padronização também de custos e receitas produtivas. Então, minha fazenda gastou tantos quilowatt-hora de energia, tantos metros cúbicos de água. Essas unidades são diferentes, mas você pode padronizá-las todas em valores financeiros. Eu gastei X reais de energia elétrica, gastei X reais de água, X reais de ração, e com base nisso tudo você faz o planejamento financeiro da sua fazenda, na questão de custos e também na questão de receitas. Quantos quilos de camarão eu vendi? Eu converto isso em valores monetários e aí faço o confronto de custos e receitas. Então, é uma reserva de valores também para empresas e famílias. Quando você quer fazer uma reserva aí para uma emergência ou para um investimento futuro, a moeda também vai fazer esse papel por você. No que se refere à demanda e retenção de moeda por empresas e pessoas, então a gente tem 3 finalidades específicas. Transações de pagamento e recebimento. Então, eu recebo meu salário, por exemplo, no dia 1º, mas não é no dia 1º que eu vou pagar energia, plano de saúde, alimentação, lazer. Eu vou fazer o recebimento e vou fazer uma espécie de retenção desses valores para gastar no momento em que for necessário. Nós temos a retenção de moeda por precaução, geralmente para fazer uma reserva. Então os economistas dizem, que você precisa ter aí 10 a 20% do seu rendimento total destinado a reservas de emergência para alguma situação que possa ocorrer. E tem também a retenção de moeda visando a especulação financeira, onde você vai trabalhar a parte de aplicações, que pode ser em bolsa de valor, pode ser investimento num empreendimento, pode ser investimento em imóveis, o que é muito comum acontecer hoje. Então existem uma grande variedade de possibilidades nessa questão da especulação financeira. Como de costume, pessoal, a gente dá uma parada aqui, aos 12 minutos e 15 segundos aproximadamente, para que vocês respondam as primeiras questões, dá uma parada, dá uma descansada, depois volta para o vídeo, mais ou menos aí nesses 12 minutos e 30 segundos, para que vocês possam responder o restante das questões, onde a gente vai focar agora na questão de taxas de juros e transações financeiras a nível de empréstimos e de poupanças, beleza? Então vamos lá, dá aquele pause, depois volta para fazer o restante da atividade. Continuando, pessoal, vamos falar um pouco sobre demanda de moeda e taxa de juros. Então essa taxa é definida pelo Copom, um órgão do governo federal, do Banco Central, que tem essa finalidade de controlar as taxas de juros, controlar a inflação e, de certa forma, estabelecer um equilíbrio da economia brasileira. Essa taxa define o preço da moeda. Então, eu vou dar um exemplo hipotético, claro, porque vamos dizer assim que alguém empresta 100 reais a um amigo e cobra 10% em cima desse valor. Então o cara que pegou emprestado, ele pegou 100 reais, mas na hora de pagar de volta ele vai pagar 110. Esses 10 reais é o preço desses 100 que ele pegou emprestado. Essa é a taxa de juros que foi cobrada pela instituição financeira que emprestou o dinheiro a quem estava precisando. Então essa demanda especulativa, ela depende da taxa de juros. A demanda especulativa, a gente falou no final da outra aula, que é aquela demanda por moeda em que você quer investir em ações, em empresas, em investimento de empreendimentos ou imóveis. E ela depende da taxa de juros, porque quanto maior a taxa de juros, melhor vai estar para você fazer esse tipo de investimento. Já a demanda de precaução, ela não depende da taxa de juros, ela depende da renda. Por quê? Porque a demanda de precaução é aquele dinheiro que você tem que guardar para uma emergência. E isso aí está atrelado à sua renda. Nem sempre você vai ter uma renda que te permita guardar parte do dinheiro para uma emergência. Muitas vezes acontece da gente ter que gastar tudo aquilo que recebeu, ou até mais do que isso. Então as autoridades monetárias de cada país vão fazer essa questão da oferta de moeda, de emissão de moeda. No nosso caso, que a gente está falando de Brasil, essa quantidade de moeda emitida ela tem que ter relação com o produto da economia. Que produto da economia é esse? A gente falou na aula anterior. O produto da economia é tudo aquilo que é produzido no país. Então você precisa emitir uma quantia de moeda que seja compatível
com a quantidade de produto disponível. É como se fosse, vou emitir aqui, produzir R$ 1 milhão durante o ano. Então, eu vou emitir R$ 1 milhão para bater uma coisa com a outra. Se você quebra esse equilíbrio, por exemplo, se você tem 1 milhão de mercadoria e emite 2 milhões de reais, você vai ter um excesso de dinheiro circulando no sistema. Isso vai estimular a compra e você vai ter pouco produto. O que é que vai acontecer? Você tem muito dinheiro e pouco produto, os preços vão subir e você vai ter uma situação de inflação. E se você ocorre o contrário, você tem 1 milhão de produto e só emite 500 mil reais, vai sobrar ali 500 mil reais de produto que ninguém vai comprar. Isso vai fazer com que haja uma retração da economia. Já que tem produto sobrando, os preços vão baixar, mas não vai ter como vender porque não tem dinheiro disponível. E esses produtos que sobraram vão causar prejuízo às empresas, vão causar a diminuição da produção, possível taxa de desemprego vai ser aumentada e assim por diante, até a gente culminar uma situação de crise econômica, de recessão. Então, aqui a gente explica por que esse equilíbrio entre emissão de moeda e o produto da economia, por que isso tem que ser tão equilibrado, para evitar a parte de inflação e a parte de crises econômicas. Dentro de tudo isso, a gente tem uma taxa de juros de equilíbrio, que é a taxa de referência que se usa no Brasil, né, como sendo uma taxa central, que em torno dela as taxas de juros vão variar. Então, quando você vai fazer um empréstimo no banco, existem várias modalidades. Quanto maior o risco quanto maior o risco da atividade em que você vai empregar esse dinheiro, maior vai ser a taxa de juros cobrada. Quanto maior o prazo, eu quero pegar um dinheiro, mas eu quero um prazo lá na frente, também vai ser uma maior a taxa de juros, para tentar compensar a questão da perda, possível perda, entre aspas, do banco. E claro que também existem modalidades que são voltadas para categorias específicas, produtores rurais, pessoas de baixa renda, agricultura e aquicultura familiar, onde esses juros são mais baixos para apoiar essa atividade. Mas tudo isso gira em torno dessa taxa de referência que a gente tem. Então, essa taxa de juros de equilíbrio seria a taxa de juros em que o preço da moeda, que a gente já falou, né, os juros. Então, essa variação na demanda de moeda, ela obedece à questão da taxa de juros e a renda das empresas e pessoas. Então, conforme a taxa de juros sobe, o que é que as pessoas vão fazer? Vou pegar dinheiro emprestado agora não, porque está muito caro. Mesma coisa com as empresas. E também varia de acordo com a renda. A renda está baixa, você está precisando de um empréstimo e tal, e a taxa de juros está boa, você vai lá e toma um empréstimo. Então essas duas variáveis vão fazer com que essa demanda por moeda ela aconteça. Já as variações na oferta, na emissão de moeda, a gente já falou, definidas pelo governo, mas sempre no intuito de manter o equilíbrio econômico e a estabilidade econômica do país. E aí, para finalizar, pessoal, vamos falar da intermediação entre os agentes econômicos. A gente está falando que quem são os agentes econômicos? As empresas, as pessoas, enfim, todo mundo que se envolve nas atividades econômicas. Então, o sistema financeiro ele faz o encontro dos poupadores com os investidores. A galera que guarda dinheiro e a galera que quer gastar dinheiro. Então, eles fazem o encontro desses interesses e, dentro disso, fazem toda uma logística monetária e financeira. É bem complicada de entender, mas muito, muito lucrativa. Não é à toa que os bancos e as instituições financeiras em geral comandam a questão econômica não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então aí a gente vai ter os bancos, sociedades de crédito, investimento e financiamento, as bolsas de valores e outras instituições também. Então na prática eu quero de forma mais simples assim o sistema financeiro, né, os bancos e instituições de valores e investimento e financiamento, o que é que eles fazem? Guardam os depósitos de empresas, de pessoas, você vai lá, faz o depósito, eu quero guardar esse dinheiro aqui. E eles usam esse dinheiro, né, vocês vão te pagar uma taxa de juros, na poupança eu vou te pagar aqui 0,8% de rendimento. Então você botou lá 100 reais, você vai receber 80 centavos de volta do banco, né? Vai receber os 100 reais mais 80 centavos. Seu dinheiro valorizou, está aqui os juros, pela sua atitude de botar na poupança. Só que esses 100 reais que você colocou na poupança podem ser emprestados a uma empresa ou a outra pessoa, só que numa taxa de juros maior. Então ele vai cobrar aí 2% de juros, por exemplo. Então a jogada é essa, você colocou 100 lá, ele pegou os seus 100
e te pagou 80 centavos em cima desses 100 reais. Só que ele pega esses 100 reais e empresta a outra pessoa e cobra 2 reais de juros. Então ela te passa 80 centavos e recebe 2 do outro lado, dando aí um saldo, né, de R$1,20 dentro dessa operação. Mas imagine essa operação em bilhões de reais, que é o que acontece todos os anos na economia brasileira. E aí a taxa de juros ela acaba acontecendo de uma forma ambígua, tanto de remuneração como de cobrança. Então o banco remunera a pessoa que colocou o dinheiro guardado lá com uma taxa de juros X, empresta esse dinheiro a outra pessoa e cobra uma taxa de juros Y. Obviamente uma taxa maior do que aquela que eu paguei a quem fez a poupança. E a gente chama essa diferença de spread bancário, né? Quanto o sistema financeiro fatura nessa diferença de remuneração do poupador e cobrança do tomador de empréstimo do outro lado. Então o sistema paga juros aos poupadores, como eu já falei aqui no exemplo, né? Bem simples. Então, TID foi lá, eu sou um banco, TID vai lá e, Léo, tá aqui 100 reais. Aí eu vou pagar 1% a TID. Então, vou devolver a TID depois de um determinado tempo, pode ser um ano, por exemplo, está aqui, TID 101, que foi os juros que eu te prometi de rendimento. Só que durante esse ano eu posso emprestar esses 100 reais de TID 2 vezes. Posso emprestar 100 reais a Coronel Alain e cobrar 10% de juros, emprestar 100 reais a Renato no segundo semestre e cobrar mais 10% de juros. Então, no final do ano eu vou pagar com os 100 reais de TID, que não são meus, só na logística de valores, eu vou pagar R$1 a TID, mas vou ganhar 10 de Renato e 10 de Coronel Alain. No final das contas, eu tive um spread bancário, uma diferença aí nas taxas de juros, acabei ganhando R$19 num dinheiro que nem era meu. Então é basicamente isso, o banco faz toda essa logística financeira, todo esse trabalho, que é de uma responsabilidade imensa. A gente já teve algumas crises como a de 2008, que foram ocasionadas por atitudes completamente irresponsáveis e até certo ponto criminosas do sistema bancário, que quebrou a economia mundial toda com essas questões aí. Enfim, esse é o sistema financeiro que a gente tem hoje e é ele que possibilita que a gente faça tanto a parte de poupança como a parte de empréstimos e financiamentos. Na parte mais importante aqui para a gente, mais interessante, que é a questão do crédito, a gente vai falar muito sobre isso no decorrer das nossas aulas. O crédito tem essas finalidades, aumenta a atividade econômica, cedendo crédito as pessoas podem investir, abrir novos negócios, expandir sua produção, e aí você acaba tendo que contratar mais pessoas, essas pessoas vão receber dinheiro, vão gastar dentro do sistema econômico, e a atividade econômica como um todo se movimenta em cima disso. O crédito é uma promessa de pagamento futuro. Eu peguei aqui 100 mil reais para fazer uma fazenda e coloquei a prestações, né, para pagar em 4 anos, por exemplo. Então é uma promessa de pagamento futuro. Eu só vou terminar de pagar daqui a 4 anos. Os financiamentos são mais relacionados com bens, quando você recebe o bem direto. Então, vou financiar um carro. Então não recebi dinheiro, eu recebi um carro e vou fazer o pagamento futuro desse carro. E também tem os empréstimos, que é a categoria onde você recebe valores específicos para investir naquilo que você achar melhor. Um componente importantíssimo da economia é a questão da inflação, que a gente fala de forma geral como sendo uma variação percentual, geralmente mensal, nos preços. É um aumento persistente e generalizado de preços. Então a gente não está falando nada a ver aqui com entre safra de produtos, nem nada disso. Então existem as sazonalidades, onde os preços variam por conta de uma demanda maior, ou de uma oferta maior, ou de um determinado período de tempo em que esse produto fica mais escasso, então você tem que aumentar o preço porque a demanda continua grande. Aí são oscilações mercadológicas normais. Nos períodos de inflação, em situações inflacionárias reais, o que você tem é um aumento persistente, ou seja, direto, né, sem parar, e generalizado de todos os preços. E a primeira coisa que acontece é a perda do poder aquisitivo. Então você ganha hoje R$1.000 e tiver uma inflação alta, pode ser que no outro mês você ganhe os mesmos R$1.000 e não consiga colocar nesses R$1.000 todas as despesas que você tem. Porque como eu falei,
na inflação todos os preços sobem, sem exceção, né? Então você tem um sistema em que todo o sistema de precificação é alterado para mais. Para finalizar, pessoal, falar das consequências da inflação, mas apesar de serem óbvias, né, vamos lá citar cada uma delas. Primeiro, na distribuição de rendas. Na distribuição de renda, os trabalhadores são os mais prejudicados. Por quê? Porque o trabalhador ele ganha fixo. Então ele ganha ali seu salário mínimo, seus R$ 1.045, seus R$ 1.500, seus R$ 2.000, seja lá qual for o valor. E conforme a inflação avança, ele passa a não conseguir cumprir com os seus compromissos. Enquanto que empresas e governos têm como fazer isso. De que forma? Aumentando seus preços. Então, se eu sou uma fábrica de ração e aumentou o preço da soja, o que é que eu faço? Eu pego o preço da soja e empurro na ração. E vou vender com um preço maior por conta desse aumento na soja. Pode ser no diesel, pode ser no milho, pode ser na farinha de peixe, no óleo de peixe, em qualquer componente. Então a empresa tem como repassar isso. Quem não tem como repassar é, por exemplo, o trabalhador que está lá ganhando o seu salário fixo dentro da empresa. A empresa, apesar de estar comprando a ração mais cara, ela não tem como ir lá e baixar o salário do cara. Então o produtor sofre nesse quesito aí e o assalariado também, porque os preços do mercado subiram e o dinheiro que ele ganha não consegue mais pagar todas as contas. O governo e empresas de grande porte conseguem trabalhar isso de melhor forma, repassando esse aumento dos custos para o consumidor final. A balança comercial também é prejudicada, porque a partir do momento em que você, vamos falar de celular, por exemplo, que é uma coisa que todo mundo compra. Então, se você tem aqui os iPhones da vida subindo de preço, a inflação lá em cima, o que é que você faz? Você começa a querer comprar de fora, comprar via exportação. Ah, lá fora é mais barato. Então, isso acontece em muito produto eletrônico aqui no Brasil. É por isso que o Brasil taxa com impostos muito altos produtos eletrônicos, justamente para inibir que aconteça esse excesso na exportação, que a gente compra de fora muito, e no caso a importação, né? E isso se sobrepõe à exportação, e você faz com que a balança comercial seja desequilibrada, isso com desvantagem para nós, no Brasil. As incertezas nas previsões, por conta desse aumento de preço toda hora, faz com que os investimentos diminuam, o investidor ele não se sente seguro para investir num mercado que está desequilibrado, que está inflacionado. Então os investidores opa, não vou investir aqui não, porque a gente não tem certeza do que vai acontecer. Então isso acontece na Bolsa de Valores, a gente vê direto essas oscilações também. A arrecadação do governo também acaba tendo uma defasagem. Por quê? Porque vamos falar, por exemplo, de algum tipo de imposto que você paga, por exemplo, de energia elétrica. Então você paga, sei lá, 17% de COFINS na energia elétrica. No momento em que aquela conta de energia elétrica ela é emitida, o imposto é colocado ali, mas o governo só vai receber depois que você pagar essa conta. Então vamos dizer que você demore um mês para pagar, quando você pagar esse dinheiro de COFINS que ia para o governo, ele já não tem mais o mesmo valor que teria antes da incidência da inflação. Então isso acaba causando uma defasagem também no recebimento e arrecadação governamental. Então é isso, pessoal. Falamos de um geralzão aqui de sistema financeiro. É uma abordagem um pouco mais resumida, embora a aula fique mais longa, mas é muita coisa para a gente falar. E a gente tenta ser o máximo de objetivo aqui. Então estamos aí, segunda parte da atividade para vocês fazerem. Boa aula, bom trabalho. E em caso de dúvida, é só entrar em contato. Valeu e até a próxima.